Estimados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta celebração neste santuário, onde a Senhora do Rosário de Fátima é a primeira a vos acolher. Queremos acolher também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação e também os grupos que estão inscritos para a nossa celebração de hoje. Um grupo de Braga, outro do Porto e um do Canadá. Preside a esta celebração o Sr. Padre Joaquim Gaião, capelão deste santuário. A Eucaristia é para a comunidade dos crentes fonte de vida eterna, onde o pão vivo descido do céu sacia a nossa fome. Aproximemo-nos do altar da graça como filhos muito amados, confiemos a Maria. E ao voltarmos para a imagem de Nossa Senhora, iniciemos a nossa celebração cantando. Alegremo-nos, porque somos povo de reis, povo sacerdotal, povo de Deus, e a Assembleia Santa reunida. Por isso, cantemos bendizendo ao Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos com humildade que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E nós na terra os homens, por Ele Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória aos Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo.
Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram. E dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Coalete. Vaidade das vaidades, diz Coalete. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo a outro que nada fez. Também isto é vaidade e grande desgraça. Mas então que aproveita ao homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se afadigou debaixo do sol. Na verdade, todos os seus dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Palavra do Senhor.
ensinai-nos a contar os nossos dias, para chegarmos à sabedoria de coração. Voltai, Senhor, até quando? Tende piedade dos vossos servos. Saciai-nos desde a manhã com a vossa bondade, para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. Deixa sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirmai, Senhor, nossas mãos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que em vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não mintais uns aos outros. Vós que vos despojastes do homem velho com as suas ações e vos revestistes do homem novo, que, para alcançar a verdadeira ciência, se vai renovando à imagem do seu Criador. Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. O que há é Cristo, que é tudo e está em todos. Palavra do Senhor. O Evangelho será proclamado em português e espanhol. Aclamemos com alegria, cantando.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido a excelente colheita. Ele pensou consigo: que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno de entre la gente a Jesús: Maestro, dije a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Palabra del Señor. Palavra da salvação. Caros peregrinos, viemos de muitos lugares para celebrar o Dia do Senhor neste domingo. Tornámo-nos peregrinos deste santuário. Viemos para nos encontrarmos com Jesus por meio de Maria, que para Ele nos aponta sempre e aqui nos convida a fazermos tudo o que Ele nos diz.
E o que nos diz Jesus hoje? Na palavra divina da Escritura que acabamos de escutar, diz-nos antes de mais que a nossa vida não depende dos bens que possuímos. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. Daquela multidão que cercava Jesus, como começa o Evangelho, levanta-se alguém que diz: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus responde-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Jesus não se quer intrometer nestas questões que a justiça dos homens deve resolver. No entanto, não deixa de nos advertir para coisas maiores, quando nos diz, e como precisamos de escutar isto: guardai-vos da avareza, não sejais avarentos, porque a vossa vida não depende dos vossos bens. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, deixamos que a nossa vida ande mergulhada em contendas, divisões, discórdias e guerras no seio das nossas famílias, entre grupos e vizinhos, e até no âmbito mais político, entre países que forjam inimizades e guerras, que destroem vidas e sonhos e conduzem por vezes à destruição de culturas e até de povos por meio da guerra. Razão tinha São Paulo para nos advertir na segunda leitura que escutámos: fazei morrer o que em vós é terreno. E depois diz-nos o que em nós é terreno. Lembra-nos Paulo: imoralidade, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Numa palavra, é urgente combater o egoísmo, porque este elenco que Paulo nos aponta resume-se nisso mesmo: o egoísmo, o viver centrado em si, nessa permanente autorreferencialidade que nos adoece, nos isola. É preciso combater o egoísmo. E não pensemos que o egoísmo se combate a pensarmos no egoísmo dos outros. O egoísmo floresce no coração de cada um de nós e aí nos destrói quando nos rendemos a ele. É preciso combater o egoísmo com todas as armas que possamos ter. Essa doença gravíssima que no nosso tempo tem contornos perversos e destrói pessoas e sociedades inteiras. Ao recordar-nos hoje que a nossa vida não depende da abundância dos bens que possuímos, Jesus, com desarmante simplicidade e verdade, mete-nos a todos em questão. O que é afinal a nossa vida? Sim, que vida é a nossa? Onde é que a alicerçamos? Onde é que temos a nossa vida alicerçada? Que sentido lhe damos? Muitas vezes também corremos o risco e a tentação de fazer depender a nossa vida dos bens que possuímos, do estatuto social que julgamos ter, do acumular de riquezas, como se isso pudesse preencher a nossa sede de sentido, de segurança e de amor. Jesus conhece bem o coração humano. Jesus conhece bem o nosso coração, o lugar onde nasce muitas vezes este desejo insaciável de acumular riquezas, de possuir e de dominar. Sim, o nosso coração pode conhecer muitas vezes essa doença do apego desenfreado aos bens materiais.
O nosso coração pode viver a partir do primado do ter, que impede a capacidade de dar e de receber, que impede a capacidade de sermos generosos. Quem vive preso a esta fixação chega ao ponto de se identificar com aquilo que tem, com aquilo que possui. Jesus sabia que a avareza é a raiz de todos os males, como lembra Paulo a Timóteo. Sabia que é a idolatria, dado que implica confiar mais nos bens que se possuem do que em Deus, que é Senhor de tudo. Por outras palavras, este desejo de possuir afasta-nos de Deus, afasta-nos do reino de Deus, impede que Deus reine sobre as nossas vidas, que seja Senhor da nossa existência. Impede-nos que possamos nele viver e existir. Por isso, Jesus afirma noutra passagem: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E no Salmo responsorial, pedíamos ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria de coração. Essa sabedoria que nos permite colocar Deus em primeiro lugar. Esta sabedoria de coração que é fruto da fé e da confiança em Deus. Ela nos oferece o necessário discernimento para nos tornarmos ricos aos olhos de Deus. O Senhor corta sempre a trama dos insensatos que vivem a partir do que possuem, sem valorizarem o que na verdade são. Na parábola que escutámos no Evangelho, identificamos duas atitudes que nos desafiam e que podemos resumir, se quiserem, em dois verbos muito simples: o verbo ter e o verbo ser. O primeiro, o verbo ter, centra-nos no que possuímos. É este verbo que leva o homem do Evangelho de hoje a concluir: minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É o gozo desenfreado da vida, que fecha a pessoa em si mesma e que conduz à falência e à morte, à incapacidade de alcançar a felicidade numa vida de amor, de acolhimento e de partilha. A este verbo ter se contrapõe o outro, o verbo ser. Para Jesus, valemos pelo que somos. E alguns dirão: mas eu sinto que sou tão pouco. Esse pouco é o muito de Deus. Irmãos, ninguém desanime por achar que ainda não é a pessoa excelente que desejaria ser. Entremos no fundo do coração e aí o que encontramos, entreguemo-lo ao Senhor. Sejamos a partir daí, dessa relação viva com Ele, que nos acolhe porque Ele é rico de misericórdia, como cantávamos: ó Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. Que belo, que bom, que força nos vem desta palavra, que nos leva a aceitar ser em Deus e com Deus, porque Ele é refúgio, sempre. Através dos tempos, assim se manifestou ao seu povo, assim se revelou no rosto misericordioso, terno, acolhedor de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Valemos pelo que somos, pela sinceridade do nosso coração, abertos a Deus e aos irmãos, capazes de amar, de dar a vida e de concretizar esta vida em obras de misericórdia, de amor concreto. Ser em Jesus e com Jesus, sinal de um presente e de um futuro justos, solidários,
na caridade e felizes no testemunho. Caros peregrinos, estamos num lugar onde a mensagem que Nossa Senhora aqui nos oferece nos centra em Deus. Ao dirigir-se a 3 humildes crianças, a Mãe do Céu encontrou nelas o lugar onde Deus podia ser acolhido. Aqui entendemos a riqueza dos humildes, dos pequeninos, esses que têm o coração disponível para viverem em Deus. Não tinham bens para lhe oferecerem, mas tinham um tesouro maior para colocarem à disposição. Esse tesouro que o céu aqui procurou, o tesouro dos seus corações. Ofereceram-se a Deus. Ofereceram-se a Deus. Não tiveram uma vida regalada e descansada. Não deixaram de ser perseguidos, apesar de serem crianças. Naquela hora sombria da história, souberam ser protagonistas de tempos novos, oferecendo as suas vidas na concretização da mensagem que lhes foi confiada e que felizmente chegou até nós hoje, porque eles a acolheram e lhe foram fiéis. Aprendamos com os santos Francisco e Jacinta Marto e com a serva de Deus, Lúcia de Jesus, a arte de nos oferecermos a Deus com o que somos, com tudo o que somos e temos. E peçamos a Nossa Senhora para nós e para a Igreja, tantas vezes mergulhados em horas sombrias no presente, provados e feridos nos caminhos da história, tantas vezes manchados pelas nossas infidelidades, peçamos a graça de abandonarmos essas vaidades do mundo e de nos convertermos cada dia mais a Cristo e ao seu Evangelho. Motivem-nos os santos pastorinhos. Aprendamos da sua simplicidade a ter um coração disponível para sermos e nos oferecermos a Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós que andamos muito ocupados com a vida e com os bens deste mundo, elevemos os olhos para o Pai do céu e supliquemos cantando.
por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos que exercem algum ministério na Igreja, para que imitem a Cristo, que se fez servo, oremos. Pelos homens do trabalho e da ciência, para que descubram que sem Deus tudo é vaidade e nada valem aos cuidados e as fadigas. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Por todos aqueles que possuem muitos bens, para que não prendam a eles o coração, mas se tornem ricos aos olhos de Deus, oremos. Por aqueles a quem Cristo revestiu do homem novo, para que façam morrer em si tudo o que é velho e aspirem sempre aos bens do alto, oremos. Pela nossa comunidade e por esta Assembleia, para que sejam abertos e acolhedores para com todos, sem distinção de raça, nacionalidade ou religião, oremos. Senhor, Deus do Universo, concedei aos homens e às mulheres de toda a terra a graça de não se deixarem dominar pelo desejo imoderado das riquezas, a fim de caminharem para vós, o único bem verdadeiro. Por Cristo nosso Senhor.
Oremos. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amastes o mundo, que nos enviastes o Redentor, em tudo semelhante a nós, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência, ele restaurou os vossos dons, que por desobediência tínhamos perdido. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos.
Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória
por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Caríssimos irmãos, é chegada a hora do verdadeiro encontro com o Senhor da nossa vida, Jesus presente na Eucaristia. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
La Sagrada Comunión se distribuirá solo sulla mano.
Na comunhão, o Senhor nos convida: vinde, comei do meu pão, bebei o vinho que vos preparei. Vinde a mim, vós que tendes fome, e saciai-vos com o pão da vida. Nesta comunhão, trazemos também presente a nossa comunhão com aqueles que não têm a Eucaristia nesse dia, que não têm acesso a comungar do corpo e do sangue do Senhor. Atentos ao convite que Ele nos faz, cantemos.
alimentados com o pão eucarístico, somos fortalecidos pela graça do Cristo vivo que nos santifica. Demos graças a Deus por essa comunhão. Em silêncio, agradecemos ao Senhor. Cantemos juntos, dando graças ao Senhor, porque eterna é a sua bondade. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna por Cristo nosso Senhor. Caros irmãos, peço a vossa atenção para os avisos do santuário. Na próxima quarta-feira, 3 de agosto, acontecerá a visita temática à exposição temporária Rostos de Fátima, às 21h15, sobre o tema Voz de Fátima, o rosto do santuário da Cova da Iria, orientada por Carmo Rodeia, do Convívio de Santo Agostinho, da Basílica da Santíssima Trindade. No próximo sábado, dia 6, temos a devoção dos primeiros sábados, com a missa na Basílica da Santíssima Trindade, às 11 horas. A hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, às 14 horas, na Capelinha das Aparições. E a meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade, às 15 horas. Diariamente, às 21h30, temos o Rosário da Capelinha das Aparições, seguido de procissão das velas. E aos domingos, a missa das 15 horas. Na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como oferta e como expressão de seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando seu serviço.
o presidente da celebração, com a bênção final, faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Caros peregrinos, desejo-vos a todos um bom dia de peregrinação, um feliz domingo e uma semana cheia da força que esta palavra do Senhor e este alimento nos dão. E lembremo-nos que a nossa vida não depende do que temos. Sejamos o que somos, homens e mulheres cristãos amados por Deus, e neste lugar aprendamos com os santos pastorinhos a oferecermos a Deus para nele vivermos e a partir dele sermos e tudo realizarmos. Bom domingo e boa semana. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida e dai em paz e o Senhor vos acompanhe.